Olá, sou o professor Jorge Kennedy e vou falar sobre arranjo simples. Vimos que permutação simples de n elementos é qualquer agrupamento ordenado desses n elementos. Agora, tendo n elementos, vamos estudar os agrupamentos ordenados de um elemento, de dois elementos, de três elementos, de p elementos, com p menor ou igual a n. Quando p for igual a n, na realidade nós teremos uma permutação. A fórmula do arranjo simples, ok? Arranjo simples de n elementos tomados de p a p. P é um número natural. São os agrupamentos ordenados diferentes que se podem formar com P nos n elementos dados. Então, tem aí um arranjo de n elementos tomados de P a P. É n fatorial dividido por n menos P fatorial. Vamos ver alguns exemplos. Quantos números de dois algarismos diferentes podemos escrever com os algarismos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9? Eu tenho um arranjo de 9 elementos tomados de 2 a 2. Então, é 9 fatorial dividido por 9 menos 2 fatorial. Ficou 9 sobre 7 fatorial. Desenvolvi o 9 fatorial até 7 fatorial para fazer a simplificação. E eu tenho aí 9 vezes 8, que é igual a 72. Eu tenho 72 números de dois algarismos diferentes. Uma observação, né? Por que eu estou trabalhando com arranjo? Por que é um arranjo de 9 elementos tomados de 2 a 2 e não é uma combinação? Ou o arranjo, por exemplo, eu tenho o número 12, se eu inverter a ordem dos algarismos, ok? Vira o número 21. 12 é diferente de 21. Então, quando se inverte a ordem dos elementos e eu formo, os elementos são diferentes, eu tenho um elemento diferente, né? Eu inverti a ordem dos algarismos. Eu tive eu tive um número diferente, ou seja, 12 é diferente de 21. Então, quando existe a inversão da ordem, ok? E muda o elemento, isso significa que eu trabalho com arranjo. Agora, se eu inverto a ordem e o elemento não muda, aí eu trabalho com combinação e nós vamos ver mais à frente na aula de combinação. Bom, quantos anagramas tem a palavra contagem? Então, eu tenho um arranjo de 8 elementos tomados de 8 a 8. Opa, eu tenho uma permutação de 8 elementos. Ok? Quando P é igual a n, significa que eu tenho uma permutação. Ok? Então, é 8 fatorial, que é igual a 40.320. Quantas palavras de 4 letras distintas podemos formar com as letras da palavra contagem? Aí eu tenho um arranjo de 8 elementos tomados de 4 a 4, que vai ficar 8 fatorial dividido por 8 menos 4 fatorial, que é 8 fatorial dividido por 4 fatorial. Desenvolvendo 8 fatorial até o 4 fatorial, né? 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 fatorial. Simplificando 4 fatorial com 4 fatorial, eu tenho um produto 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5, eu tenho aí 1680 palavras de 4 letras, né? Formada com as 8 letras da palavra contagem. De quantas maneiras 5 meninos podem se sentar em um banco que tem apenas 3 lugares? Então eu tenho um arranjo de 5 elementos tomados de 3 a 3. Então é 5 fatorial dividido por 5 menos 3 fatorial, que vai ser 5 fatorial dividido por 2 fatorial, que é igual a 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 fatorial, simplificando 2 fatorial com 2 fatorial, eu tenho o produto 5 vezes 4 vezes 3, que é igual a 60. Ok? Percebam aqui, né, que são 3 lugares, então eu vou chamar aqui lugar A, lugar B e lugar C. Se um menino tivesse sentado no lugar A e o outro no lugar B, se eles trocarem de lugares, então trocou a formação. Então tem diferença, então por isso é arranjo. Um estudante tem 5 lápis de cores diferentes. De quantas maneiras diferentes ele poderá pintar os estados da região sul do Brasil? Eu tenho 3 estados, Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina. Eu tenho um arranjo de 5 elementos tomados de 3 a 3. Então é 5 fatorial dividido por 5 menos 3 fatorial, que é 5 fatorial dividido por 2 fatorial. Aí ficou 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 fatorial, dividido por 2 fatorial, simplifica 2 fatorial com 2 fatorial e eu tenho um produto 5 vezes 4 vezes 3, que é igual a 60.
Num sofá há 4 lugares. De quantas maneiras diferentes podem sentar-se 6 pessoas? Eu tenho um arranjo de 6 elementos tomados de 4 a 4, que vai ser igual a 360 maneiras diferentes. De quantas maneiras diferentes podemos dispor uma equipe de 4 alunos numa sala de 30 carteiras? Eu tenho aí um arranjo de 30 elementos tomados de 4 a 4. Então ficou 30 fatorial dividido por 30 menos 4 fatorial, que é igual a 30 fatorial dividido por 26 fatorial. Então ficou 30 vezes 29 vezes 28 vezes 27, 27 vezes 26 fatorial. Simplifica 26 com 26 fatorial, 26 fatorial com 26 fatorial. E eu fiquei com esse produto que é igual a 657.720 maneiras diferentes. Um clube de 30 membros. A diretoria é formada por um presidente, um vice-presidente, um secretário e um tesoureiro. Se uma pessoa puder ocupar apenas um desses cargos, de quantas maneiras é possível formar uma diretoria? Percebam, se eu trocar as pessoas, o secretário pelo tesoureiro, os cargos, né? Quem está ocupando o cargo de secretário passa a ser tesoureiro. E quem está ocupando o cargo de tesoureiro passa a ser secretário. Então a equipe, a diretoria não é a mesma, porque o secretário mudou e o tesoureiro mudou. Então, por isso eu estou trabalhando com arranjo. Quando existe a troca e existe a mudança, é arranjo. Então eu tenho um arranjo de 30 elementos tomados de 4 a 4. Então é 30 fatorial dividido por 30 menos 4 fatorial, que ficou 30 fatorial dividido por 26 fatorial. Então aí eu tenho 657.720 maneiras diferentes de formar aí uma diretoria. E aqui, quantas frações diferentes, claro que não iguais a 1, significa que o numerador não pode ser igual ao denominador, podemos escrever usando os números 2, 3, 5, 7, 11 e 13. Ou seja, eu tenho 6 elementos, tenho um arranjo de 6 elementos tomado de 2 a 2, porque a fração é composta de 2 números, um no numerador e um no denominador. Ou seja, eu tenho aí 30 frações diferentes.